Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, a gente analisa, mergulha numa temática do dia. Eu estou na companhia de Kleber César Busato, do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, especialista em Direito Agrário. César, obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Em Detalhes. Olá, Gabriela, e a todas as pessoas que acompanham o programa. Bom, a gente está aqui para falar de uma pauta bastante séria que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, que é o marco temporal, né, César? E o marco temporal, ele muda essas regras para a demarcação de terras indígenas e define que eles precisariam provar que estavam no território desde a Constituição de 88. Por que esse critério é arbitrário? Eu te pergunto. E como é que os indígenas fariam para provar que eles estavam nessa terra? A arbitrariedade dessa ideia, ela tem diferentes fundamentos. Primeiro porque o constituinte originário enfrentou esse debate durante o período da Constituinte e afastou exatamente com o atual texto constitucional, no artigo 231 da Constituição, no que tange ao conceito de terras originárias tradicionalmente ocupadas, essa ideia de que o direito dos povos às suas terras se relacionaria de algum modo à questão do tempo da posse dessas terras. Então, esse debate foi feito durante o período constituinte. Houve um enfrentamento entre as forças que hoje também se opõem nesse debate que está em curso no Supremo Tribunal Federal e em outros espaços de poder. E o constituinte originário, de forma muito acertada, reconheceu o direito originário dos povos sobre as suas terras. E assim o fez exatamente na perspectiva da nossa Constituinte cidadã, né, para reconhecer, assim como reconheceu o direito dos povos aos seus usos, aos seus costumes, às suas crenças, às suas tradições, reconheceu também esse direito originário sobre as suas terras como uma condição fundamental para que esses povos pudessem viver, né, com dignidade e continuar os seus projetos de vida e futuro, exatamente tendo o espaço necessário para exercerem esses direitos reconhecidos pela Constituição. Isso foi fundamental porque foi uma virada na relação do Estado brasileiro para com os povos, uma vez que até então o que era vigente do ponto de vista do direito era uma relação tutelar, ou seja, os povos eram considerados como incapazes ou não plenamente capazes, e o Estado era como que um responsável, né, por esses povos. E a Constituição inverte essa lógica. A Constituição reconhece a legitimidade da existência desses povos, né, com as suas especificidades, né, com a sua própria língua, o seu próprio direito, a sua própria cultura, a sua própria religiosidade e a sua terra originária. Então, esse é um primeiro elemento, né? É trazida essa ideia novamente ao debate, né, especialmente no âmbito do Poder Judiciário, mas também do próprio Legislativo. Nós temos acompanhado aí a tentativa de aprovação de um projeto de lei, que é o PL 490, foi aprovado na Câmara, agora tramita no Senado sob o número 2903 de 2023, em que essa questão também é abordada, né? Então, quer dizer, é mais um round que se traz, mas que, do nosso ponto de vista, ele é frontalmente inconstitucional. Um outro aspecto que também nós podemos destacar em relação a esta questão é de que, no que tange, por exemplo, ao chamado renitente esbulho, que seria uma condição que se colocaria para que os povos que não estivessem na posse de suas terras
mantivessem o direito a essas terras, né? Enfim, se a gente analisar o conceito desse renitentes bulliu, significa que, enfim, que os povos, para que não estivessem na posse da terra em 5 de outubro de 88, teriam que estar necessariamente em conflito pela posse dessa terra na mesma data, 5 de outubro de 88. E essa posse, ela teria que ser ou uma posse judicial ou um conflito de fato. Vejam, se até o dia 5 de outubro de 88, o próprio Estado brasileiro não reconhecia os povos como sujeitos de direitos plenamente capazes. Eles estavam tutelados à União, né? Exatamente. Até 88 vigia a relação vigente entre o Estado e os povos era uma relação tutelar. Né? Era uma relação tutelar. Portanto, o Estado brasileiro não reconhecia a plenitude dos direitos desses povos enquanto sujeitos de direitos individuais e coletivos. Isso em 88. Não tem lógica, não tem cabimento que o Estado brasileiro, seja por meio do legislativo, ou por meio do judiciário, ou de qualquer poder, venha em 2023 exigir que, em 88, os povos exercessem plenamente o seu direito como sujeitos de direito, se em 88 o Estado não reconhecia. Então, há um paradoxo que é intransponível na nossa avaliação, e ele é uma contradição insuperável, né? Essa ideia aponta, e na nossa avaliação, ela afronta totalmente, né, a própria Constituição, enfim, e, por óbvio, o direito desses povos. A gente tem, portanto, né, uma expectativa de que isso não seja acolhido por parte do Supremo Tribunal Federal. Porque, senão, veja bem, na prática, o outro critério, digamos assim, né, que é o conflito de fato, ou seja, os povos, se não estivessem na posse, teriam que estar em conflito judicial, como nós analisamos, ou conflito de fato. Não se explica exatamente o que é conflito de fato na decisão, né, em relação a esse conceito de renitentes bulliu, mas pressupõe-se conflito físico, conflito armado, conflito, né, E tem uma outra questão, né, em relação a isso, porque na nossa cultura, enfim, a cultura que a gente está falando aqui, uma cultura ocidental também, isso precisa ser levado em consideração quando você está analisando um povo específico que tem suas especificidades, né? Então, por exemplo, o confronto em algumas culturas pode ser a fuga, né? Muitas vezes esses povos são atacados, então eles têm que sair desse lugar para, enfim, aguardar. Isso também pode ser levado como um confronto. Então, tudo isso é interpretativo, né? Você não pode não pode dizer o que é o confronto também, né? Por uma terra. É bastante específico. Exatamente. Inclusive isso. Mas considerando que esse conflito de fato signifique um conflito físico que envolva o corpo dos indígenas com não indígenas que ocupassem as suas terras e, portanto, esse conflito seria o Supremo, nesse caso, estaria exigindo esse conflito pela posse da terra, né, nessa data. Na prática, o que o Estado brasileiro estaria a exigir dos povos seria um comportamento belicoso da parte dos povos e, mais do que exigir, estaria legitimando esse comportamento de enfrentamento, né, físico para que o seu direito fosse legitimado. Então, quer dizer, por um lado, você teria, portanto, uma carga, poderíamos fazer nesse aspecto uma exegese, uma análise, né? Nesses termos de que o Supremo estaria dizendo para os povos: vocês só têm direito à posse da terra se vocês brigarem por essa terra. Até porque isso pode premiar o invasor também, né? Exatamente. Essa já seria um terceiro desdobramento, porque na prática também essa decisão seria um prêmio
às invasões, um prêmio ao esbulho, um prêmio às violações, violências, expulsões cometidas contra as comunidades, contra os povos indígenas, até o dia 4 de outubro de 88. Portanto, também a análise que se faz é que o Supremo estaria legitimando, legalizando e, portanto, estaria incentivando práticas criminosas cometidas contra os povos até 4 de outubro de 88 e que, portanto, poderiam ser repetidas hoje e no futuro contra os povos, porque na prática significaria uma decisão do Estado brasileiro que legalizaria o crime cometido até aquela data contra os povos indígenas. E se o Estado brasileiro, em 2023, legalizar os crimes cometidos contra os povos até 4 de outubro de 88, por óbvio que aqueles setores da sociedade que têm interesses na continuidade da invasão e do esbulho e da exploração das terras indígenas, hoje se sentiriam motivados, se sentiriam incentivados a continuarem essas práticas, porque eles vislumbrariam de que daqui 20, 30, 40, 50 anos essas práticas criminosas seriam novamente, potencialmente legalizadas, portanto, valeria a pena cometer esses crimes contra os povos. Portanto, enfim, é um conjunto aí de questões que são impensáveis na nossa avaliação do ponto de vista do direito, do ponto de vista da justiça, do ponto de vista da memória, da verdade, inclusive, do direito a não repetição, ou seja, essa ideia do marco temporal, ela afronta todos esses princípios, todos estes fundamentos constitucionais e afronta o princípio central da nossa Constituição brasileira, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, Perfeito. Nós, portanto, esperamos que isso não seja acolhido, essa ideia não seja acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, que nesse momento, enfim, na tarde do dia 30 de agosto, analisa mais uma vez o recurso extraordinário 1.017.365, que discute uma questão possessória relativa ao povo Laclanô-Xoclen. Eu ia justamente pedir, doutor, para explicar essa história, porque até o marco temporal se convencionou denominar, sim, a partir do julgamento do caso Raposa Serra do Sol, Se o senhor puder explicar rapidinho, aí eu quero trazer outros dados aqui para a gente poder comentar, mas para a gente entender a origem, de onde veio esse julgamento, e isso também acho que valem para outros, que estão em curso. Por exemplo, a gente tem processos que estão suspensos nas instâncias inferiores, que foram promovidos pelos povos indígenas e estão aguardando, então, uma definição sobre esse tema. Então, acho que a gente pode primeiro explicar esse caso para depois trazer outros dados aqui para discutir. Certo. Esse caso, então, trata-se de uma ação possessória impetrada por um órgão do governo do estado de Santa Catarina contra o povo Laclanô-Xoclen, também grupos Guarani e Caigangue que vivem na terra indígena Ibirama-Laclanô, no Alto Vale Itajaí, ali no estado de Santa Catarina. Uma breve síntese da história desse povo que eu acho que é fundamental para a gente entender esse momento. O povo Laclanô-Xoclen foi perseguido durante várias décadas e a história conta de forma muito objetiva, inclusive com testemunhos de pessoas que participaram dos processos de esbulho e matanças contra esse povo. No final do século XIX e início do século XX, o Estado Federado de Santa Catarina pagava
grupos armados para adentrarem nas matas, nessas regiões ali da Serra Catarinense, e caçarem, literalmente, né, os grupos deste povo Laclanon-Choclen. O critério usado, então, para o pagamento do soldo aos assassinos pelos assassinatos cometidos, pagos pelo Estado de Santa Catarina, era os pares de orelhas que os assassinos traziam das incursões de matanças para os quais eram contratados. Ou seja, o Estado de Santa Catarina pagava por pares de orelha, né? Esse era o critério objetivo usado para valorar o serviço desse contratado, né? E esse serviço de matança desse povo. Muito reduzido, então, em 1912, o povo Laclanon-Choclen aceitou o contato como uma tática, uma estratégia de não extermínio total, não extermínio absoluto. E foi, então, na sequência, reservado uma área de 37.100 hectares, aproximadamente, para esses grupo, enfim, contatado, viver naquela região. Tudo o restante foi disponibilizado para a colonização, especialmente ali naquela região de descendentes de alemães, italianos, enfim, vindos da Europa no final do século XIX, início do século XX. Pois bem, já durante o século XX, sobre esses 37.000 hectares, houveram reduções territoriais promovidas pelo próprio Estado de Santa Catarina e pelo Serviço de Proteção ao Índio. O Serviço de Proteção ao Índio é um órgão federal criado em 1910 como desdobramento das denúncias internacionais decorrentes dos assassinatos dos Laclanon-Choclen. Esse foi um dos fundamentos para a criação do SPI, foi uma resposta do Estado brasileiro às pressões internacionais devido às denúncias desses assassinatos. E já durante o século XX, então, houve essa redução. Hoje, os Laclanon-Choclen vivem em cerca de 14.000 hectares de seu vasto território, portanto, menos, inclusive, dos 37.000. A área objeto desse processo é exatamente essa diferença entre os 14.000 hectares que os Choclen ocupam atualmente, uma população de aproximadamente 3.000 pessoas, e os 37.000 reconhecidos pelo próprio Estado, pelo SPI, lá no início do século XX, né, para esse povo viver. Então, não há dúvidas acerca da tradicionalidade desse povo. Mas por que esse povo não ocupava, em 5 de outubro, os 37.000 hectares? Porque eles foram retirados à força pela invasão dos colonizadores, mas também pela ação do Estado Federado, Santa Catarina, e do próprio Estado brasileiro, por meio da União, por meio do próprio SPI. Então, não há legitimidade, não há justiça de se exigir do povo Laclanon-Choclen, perseguido, né, assassinado, praticamente exterminado, ao longo dos séculos XIX e XX, e que, enfim, teve um pedaço de terra reconhecido e, mesmo assim, reduzido, né, agora exigir que eles estivessem na posse física de toda a área em 5 de outubro de 88. Então, acho que esse é um elemento importantíssimo, né, que se tenha presente, e esse é um exemplo apenas, você tem muitos outros, como o do povo Chetá, no estado do Paraná, quando a colonização avançou ali pela região norte do Paraná, praticamente dizimou esse povo. Sobraram 8 crianças apenas, essas crianças foram divididas, cada famílias distintas, famílias do SPI, até mesmo famílias de fazendeiros da região, pegaram essas crianças, criaram essas crianças, hoje, portanto, se cresceram, né, separadas, hoje tentam se reunir, mas não estavam na sua terra em 5 de outubro de 88. Como exigir que essas
crianças, já, claro, adultas, em 88, estivessem na posse de suas terras, se, no processo de colonização, o seu povo foi praticamente exterminado, Muito exatamente bom esse pela ação exemplo que o senhor traz, de... César, porque é importantíssimo, né? E como, quer dizer, o marco temporal, ele pede a prova de que essas populações estavam ocupando essas terras. E muitas vezes elas, tá, então elas não estavam ocupando essas terras, então vamos demarcar as terras que elas estavam ocupando. Isso não acontece, né? Quer dizer, você retira essa população das terras que elas estavam e, e tudo bem, né? E fica por isso mesmo. Então é completamente arbitrário esse marco temporal. Agora, eu também quero perguntar, existe uma relação bastante direta entre a ocupação das populações indígenas a esses territórios e a conservação, o que prova também que é importante fazer essas demarcações não somente pela questão dos direitos humanos ou pela valorização da cultura desse povo, né, da história desse povo, mas também para toda a sociedade. Então, na verdade, quando você tem a demarcação de uma terra indígena, todo mundo sai ganhando, não é isso? Esse é um tema crucial, né? Um tema bastante importante, e é um tema que dialoga muito organicamente com a sociedade em geral. Porque acho que é importante enfrentar esse debate que muitas vezes os setores antagônicos aos povos indígenas, especialmente ligados, né, a interesses nacionais e internacionais do agronegócio, das grandes corporações empresariais, multinacionais, né, que exploram o território nacional no meio de um modelo extremamente devastador do meio ambiente, né, para remeter altas cifras de lucros às suas matrizes, né, que usam algum tipo de argumento como se a demarcação das terras indígenas beneficiasse um conjunto pequeno de pessoas, que isso não seria de interesse da sociedade, do Estado brasileiro, que é um absurdo por completo. Porque, primeiro que os povos, hoje o censo do IBGE de 2022 indicou, né, a existência de mais de 1.600.000 pessoas, uma grande parte dessas pessoas vivendo em áreas urbanas, exatamente porque os seus espaços rurais foram esbulhados, né? Muitos não tiveram outras alternativas a não ser migrar, mas que estão também em busca de condição e certamente havendo as demarcações teriam, né, condição também de viver em seus territórios, né, tradicionais. Segundo, porque as terras indígenas, quando demarcadas, elas são bens da União. O artigo 20 da Constituição lista dentre os bens da União, portanto, do Estado brasileiro, as terras indígenas demarcadas. Segundo, as terras indígenas, quando demarcadas, elas são um espaço, em geral, propício a exatamente A conservação ao meio ambiental, né? ambiente equilibrado, né? A existência de um meio ambiente equilibrado, exatamente pelas formas próprias dos povos que têm uma relação muito mais harmônica, muito mais respeitosa relativamente ao meio ambiente, que não se relaciona com a terra, por exemplo, apenas como uma relação mercantil, uma relação, né, de exploração. Tem uma relação muito mais anímica, uma relação muito mais espiritualizada, uma relação muito mais, enfim, de proximidade mesmo. Então, como consequência disso, os próprios modos próprios de produção desses povos, todos eles reconhecidos e legítimos nos termos da nossa Constituição, né, propiciam exatamente que essas terras sejam espaços de um maior equilíbrio ambiental. E isso tem como desdobramento um benefício coletivo, um benefício não só para aquele povo, não só para aqueles indivíduos, membros daquele povo respectivo, mas para o conjunto da sociedade, que vai se beneficiar com uma água de melhor qualidade na sua região, com, né, um ar de melhor qualidade, com
um equilíbrio maior também do ponto de vista, né, da própria precipitação de chuvas, né? Hoje nós temos tantos problemas em relação a isso, seja de chuva em excesso em locais específicos, seja em secas, né, que inclusive prejudicam o próprio setor do agronegócio. Portanto, a demarcação das terras indígenas, elas trazem um benefício coletivo a toda a sociedade e trazem um benefício ao Estado brasileiro. Portanto, esse tema é um tema de suma importância, e é importante as pessoas que, né, acompanham o programa estarem cientes de que elas, cada um de nós, né, que também somos parte da sociedade brasileira, estaremos sendo beneficiados diretamente com o reconhecimento desse direito, né, que esses povos têm, né, às suas terras, para que eles possam exercer, né, os seus direitos presentes e futuros, seja do ponto de vista dos direitos próprios, enquanto coletividade, seja, né, de políticas públicas adequadas para que possam viver com dignidade. E, bom, só para trazer dados para ilustrar essa realidade também, o Brasil tem, de acordo com o Instituto Socioambiental, o ISA, 421 terras indígenas homologadas, e aí é um espaço de 106 milhões de hectares, onde vivem 466 mil populações indígenas nesses locais. Agora, acho importante também, a gente tem uns minutinhos finais, César, da gente entender o que defendem os ruralistas e desconstruir isso. Porque, por exemplo, eles defendem um critério de proporcionalidade. E muita gente compra esse discurso também de que a maior parte das terras aqui no Brasil ficariam, então, demarcadas, né, por povos indígenas. Mas a gente não tem hoje a maior parte das terras brasileiras na mão de proprietários privados, não é esse o cenário que a gente tem hoje? Então, me parece um contrassenso. E a outra questão é de que muitos alegam que as demarcações, ocorreriam muitas demarcações e, enfim, isso sairia do controle, o que também não faz sentido. Mas acho importante a gente explicar para quem nos acompanha o porquê isso não faz sentido, e o que está em jogo, né? É muito preocupante esse julgamento que está no Supremo Tribunal Federal, e a gente deve ter uma decisão em breve a partir desse julgamento, então acho importante a gente explicar para todo mundo. Acho que um primeiro elemento que é importante trazer em relação a essa abordagem é que os dados oficiais dão conta de que mais de 200 milhões de hectares de terras no Brasil estão degradadas na mão de setores produtivos vinculados a esse modelo de exploração denominado e conhecido, enfim, como do agronegócio. Não significa que sejam todos os agricultores, pequenos proprietários, agricultura familiares, camponeses, assentados, que se englobam e que se estão contemplados nesse conceito, por óbvio que não, né? Mas esse é um primeiro elemento que é fundamental ter presente. Segundo é que as terras privadas no Brasil, elas estão assim profundamente concentradas na mão, enfim, na posse, no domínio de um número muito pequeno de pessoas. Portanto, a gente tem dito que tem muita terra na mão de poucos fazendeiros, de poucos latifundiários. Né? Isso é um elemento que os dados, né, do INCRA apontam de forma objetiva, de forma flagrante. Terceiro, as terras indígenas, hoje no Brasil, a distribuição delas, dessas áreas regularizadas, ela também é muito desproporcional. Você tem mais de 98% das terras indígenas regularizadas, não do número de terras, mas da extensão territorial das terras regularizadas, estão localizadas na região amazônica. E a menos de 2% nas demais regiões do Brasil. Porque você tem regiões, tem situações, óbvio, que, por exemplo, na região amazônica,
A terra indígena Yanomami, ela tem cerca de 9 milhões de hectares, né, onde está acontecendo todo aquele processo de invasão dos garimpeiros, enfim. Mas nós temos aliás, nós temos em São Paulo, no Pico do Jaraguá, a menor terra indígena demarcada no país, com 1,7 hectares, menos de 2 hectares, onde vivem centenas de pessoas do povo Guarani, Guarani-Mbiá, Guarani-Yandeva, enfim. Então, você tem situações, especialmente na região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, que essa concentração, a demarcação das terras indígenas não avançou, é onde os povos sofreram maior esbulho, né? E que, portanto, tem essa demanda maior. Isso não significa, por óbvio, que não existam demandas de povos indígenas por demarcação de suas terras na região amazônica. Não, porque também na região amazônica muitos povos foram esbulhados, foram expulsos dos seus territórios e hoje demandam, reivindicam, né, que esses territórios sejam reconhecidos. Mas, e é isso também para destacar, não é qualquer terra que os povos demandam, é a sua terra originária, é a terra em que eles têm relação estreita, né? Seja do ponto de vista da religião, do ponto de vista da cultura, né? Do ponto de vista do ambiente, né? Da toponímia, ou seja, é um espaço específico. Então, não existe esse argumento que se usa muitas vezes para deslegitimar todo e qualquer direito dos povos, um argumento de que se não estabelecer um critério com base na ideia do marco temporal, então os povos poderiam reivindicar todo o território nacional. Já é tão Isso difícil uma conseguir uma falácia. demarcação hoje, né? O processo é lentíssimo, o cenário que a gente tem é esse, né? Então, é uma falácia, Exatamente. né? E pelo próprio princípio que os povos indígenas têm, eles não querem terra para acumular, eles querem seus espaços para viver, Isso. sobreviver de acordo com, claro, viver do ponto de vista físico e do ponto de vista cultural. E é exatamente isso que a Constituição brasileira reconhece, seus territórios devidamente demarcados, né, para que possam sobreviver física e culturalmente nos termos da própria Constituição, que, mais uma vez, reconhece os usos, costumes, crenças e tradições desses povos. Portanto, a relação que se tem que reconhecer não é uma relação do ponto de vista do direito civil, estritamente, né? E isso também é importante que se tenha presente. O que o constituinte originário estabeleceu no artigo 231 da Constituição é que essas terras, elas são terras que são tradicionais não em função do tempo de ocupação, porque muitos povos foram expulsos, os constituintes sabiam disso em 88, não estavam na posse. Portanto, por isso que eles reforçaram, são as terras tradicionalmente do conceito que se está a analisar diz respeito à forma de ocupação, ao modo de ocupação, não ao tempo da ocupação. É Ao isso. modo, e qual modo? Não o modo civilista, o modo próprio de cada povo, cuja cultura, cujos costumes, línguas, crenças são reconhecidos e legitimados pela própria Constituição brasileira. Então, é essa Perfeito, a César. relação, né, que a gente espera seja reafirmada pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal, nesse caso e noutros tantos. Somente no Supremo são mais de 50 processos e mais de 200 estão sobre estados, né, em outras instâncias. Certamente, né, outros ainda certamente virão à baila, né, nos espaços do judiciário, e esperamos que isso seja pacificado nos termos do que estabelece a Constituição e em respeito, né, aos projetos de vida e futuro
dos povos indígenas no Brasil, que é uma riqueza imensurável para o país e para os brasileiros. Sem dúvida. César, quero te agradecer muito por trazer todas essas explicações. Acho que é muito claro por que esse projeto, essa tese é tão importante da gente acompanhar e da gente defender o direito dos povos indígenas. Então, quero te agradecer mais uma vez. O Kleber César Busato, que é do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário e especialista em direito agrário. Seja sempre bem-vindo aqui ao Em Detalhes e ao ICL Notícias também. Até uma próxima. Nós que agradecemos pelo espaço, ficamos sempre à disposição dentro das nossas possibilidades e limitações para contribuir com o debate que consideramos fundamental. Obrigado por esse espaço e pela oportunidade. A gente que agradece. Bom, o videocast Em Detalhes fica por aqui, mas antes eu quero te dar um recado importante. O ICL está oferecendo uma aula magna com a filósofa Marilena Chauí, com o tema Pra que Filosofia? Ela vai estar ao lado do Eduardo Moreira, para quem escuta o podcast hoje, dia 31 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo. Então, esse evento é gratuito, mas você precisa fazer a sua inscrição, reservar a sua vaga, e você pode fazer essa inscrição aqui nesse link, cl.com.br/em detalhes. Não perca, vai ser um encontro histórico. O próximo episódio do Em Detalhes vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, sempre de segunda a sexta-feira, e você também pode acompanhar o nosso programa, o nosso episódio por podcast nas plataformas de áudio. Para quem acompanha agora essa transmissão pelo YouTube, você fica agora com o videocast Mercado e Investimentos com André Campedelli e Débora Maganha. E às 6 horas da noite, eu volto no ICL Notícias segunda edição com o Chico Pinheiro e o Chico Sá. Até uma próxima. Chegou o grande dia! É hoje que a gente vai ter a aula da professora Marilena Chauí com o título Para que Filosofia? Minha opinião, eu sempre quis ter uma aula de filosofia com a professora Marilena Chauí. E hoje estou aqui ansioso para poder assistir essa aula. Se você já está inscrito ou inscrita, 1 hora antes da aula vai chegar o link no e-mail que você se cadastrou para você poder clicar e assistir a essa aula. Não esquece de olhar naquelas caixas spam, lixo eletrônico, outros, porque muitas vezes chega lá o e-mail com a comunicação dessas aulas. Aproveita quando receber, manda o link para todas as suas redes, para os seus contatos no WhatsApp, para ninguém perder a aula da professora Marilena Chauí. Até de noite, a gente se encontra, já é daqui a pouquinho.